Oi gente, doutora Cidalza aqui com vocês novamente e hoje eu quero falar sobre a labirintite no uso do Mounjaro, do Wegovy, né, do Ozempic. Muitas pessoas têm relatado esse tipo de relação da tontura com o uso das canetinhas. E será por quê? Quem não me conhece, eu sou a doutora Cidalza, eu sou enfermeira ortomolecular e hoje eu estou aqui para ajudar você a fazer melhor uso aí do seu medicamento, esclarecendo para você que tem algo que pode ser bem mais fácil de resolver do que suspender o seu tratamento, que está sendo um sucesso para muitas pessoas que têm diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, causada aí pelos sintomas da obesidade. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu quero mostrar para você a diferença entre qualidade e acompanhamento usando essas canetas que hoje podem ser muito bem agregada a uma qualidade de vida e uma nova história com a obesidade. Fica comigo até o final, vamos lá. Quem me acompanha sabe que eu estou nessa jornada com vocês, sabem da minha vida com emagrecimento, sabe do meu propósito com as pessoas que me acompanham aqui no meu canal. E isso realmente faz parte de um conjunto mútuo de vocês que me passam mais conhecimentos, mais histórias aí relacionadas à perda de peso e as doenças que diminuíram, reduziram ou até mesmo acabaram em alguns casos, né? E outras pessoas que tiveram uma melhor reversão da inflexibilidade metabólica, que eu vou gravar um vídeo só falando dessa inflexibilidade metabólica, porque as pessoas têm, às vezes, receio de perguntar o que significa isso quando a gente fala de dieta, quando a gente fala de diabetes, hipertensão, obesidade, e tem muitas pessoas que julgam aqui no canal, aquelas que reclamam que não perdeu peso, aquelas que têm uma dificuldade de fazer uma dieta mais limpa, e não vê esse histórico inflamatório que gerou aí ao longo de muita gente que tem 40, 50, 60 anos de idade, e aí quer reverter isso em um passe de mágica. Mas como eu prometi para vocês, tem um pessoal me pedindo, me perguntando, doutora, o que eu faço? Eu tô usando o Wegovy agora, porque eu tava usando o Ozempic, e eu tô tendo muita tontura, eu tô meio que fora do rumo, o que será isso? Aí quando não, outra que tá usando o Mounjaro, nossa, você acredita que eu aumentei a dose e agora eu estou com labirintite? Gente, muitas vezes a gente com má informação ou às vezes se automedicar, que eu não recomendo, eu recomendo sempre você ter um profissional de saúde te ajudando, causa certos desconfortos. Por quê? Nós temos um olhar diferente de vocês, né? Quem nunca foi lá e comprou um remédio para emagrecer e queria ficar magra e num passe de mágica tudo se resolvesse. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem inúmeras medicações que estão favorecendo a perda de peso, não só o Mounjaro, o Wegovy, né, o Ozempic, mas também a Ritatrutida, que está sendo sucesso, a Godzilla. Godzilla, essa caneta que vai fazer muito sucesso na vida de quem tiver interesse em melhorar a qualidade de vida com obesidade e doenças como comorbidades diabéticas, hipertensão, doença cardíaca. E também, gente, ela é alvo de tráfico, já foi pego aí, gente traficando essa caneta nos aeroportos aí e foi detido. Infelizmente, tem gente que está fazendo isso e quem só leva a perder é nós, o consumidor final. Por quê? Porque acaba adquirindo um material, quem não tem uma prescrição, irregular. Mas não era disso que eu queria falar com vocês, eu quero falar então dessa questão da tontura. A gente tem aqui um corpo que está inflamado e aí a gente começa a trabalhar a queima dessas calorias, botando esse metabolismo para funcionar através do quê? Comportamento alimentar, atividade física e medicamento. Aquele que não usa medicamento para emagrecer e consegue reverter a sua inflexibilidade, com certeza ele está no estágio iniciado ou ele tem uma ótima genética em relação aos seus processos inflamatórios, os seus disruptores endócrinos, as suas funções hepáticas, porque toda essa inflexibilidade está envolvida com isso, né, gente? Glicose, insulina, função hepática, mitocôndria, toda essa parte intestinal já começa por aí. Então isso é algo que muita gente não entende. Mas, como eu falei, eu vou gravar um vídeo falando disso pra vocês. E enquanto vocês estão preocupados com essa tontura da labirintite, que algumas pessoas teve, tá? Inclusive eu, na migração do Wegovy para o Mounjaro, eu tive também algo relacionado com isso. Por quê? Porque a gente tem um controle do nosso labirinto, que é aqui a junção, né, do nosso sistema nervoso, que manda essa informação ao meio externo que está envolvido ao nosso interno e ao nosso interno que está envolvido ao nosso meio externo, tudo que está girando em torno do nosso corpo, ou o nosso corpo girando em torno. Então, onde o Mounjaro ele tem uma função ruim para quem não se alimenta direito. A partir do momento que você tem
algum excesso no seu organismo, você já tem disfunção dessa labirintite. Você já viram falar que a pessoa que tem muito estresse desenvolve labirintite? Então, o nosso meio, o labirinto do nosso organismo, conectado com o nosso ouvido, tem essa alteração onde a gente denomina labirintite, né? E onde isso afeta a vida de quem usa caneta? No estilo da alimentação. A gente não pode ter nem excesso de glicose, que dá uma hiperglicemia, e também nem uma hipoglicemia, porque a gente causa um efeito negativo nesse sistema do nosso labirinto. Então, aonde que eu quero chegar com essa informação para você? Por exemplo, você está usando o Monjaro, 5 miligramas, como essa caneta aqui, e de repente você tomou ela hoje de manhã, e quando foi umas 2 horas depois, 3 horas depois, você começou a se sentir meio fora do seu eixo, né? E aí no outro dia só piorou, o seu eixo diminuiu, você continuou sentindo mais mal-estar, e você não sabia de onde vinha isso, você nunca teve isso. O que acontece? As pessoas que não ingerem quantidade de alimento suficiente em porções pequenas várias vezes ao dia e fica muito tempo sem se alimentar porque a caneta tira a fome, que é isso que ela se propõe a fazer, é regular a leptina, a melhorar o GLP-1 para essa leptina ser regulada, melhorar essa questão do GIP no seu estômago para você ter uma melhor sinalização de saciedade. E aí você não ingere alimentos e você começa a estressar esse organismo. E esse organismo começa a querer cobrar do seu organismo, né, da sua alimentação, nutrientes que você precisa colocar dentro aí da sua circulação sanguínea, principalmente a glicose. Então, o seu cérebro ele é condicionado a consumir muita glicose. Então, se você faz uma restrição rápida ali, já emergente, já fica o dia inteiro sem comer porque está usando a caneta, já fica, né, achando que está no topo do emagrecimento. Muito pelo contrário, você desenvolve algumas alterações que são os efeitos colaterais esperados e também desnutrição, porque emagrecer assim não é estar nutrido, gente. Se você que não sabe está querendo uma resposta sobre essa questão da labirintite ou tontura que você nunca teve, ou se você tinha labirintite, você tratou e ela voltou, ela está sim relacionada com as canetinhas de GLP-1 e agora GIP, né? Com a Monjaro fazendo esse sucesso no emagrecimento de muitos, inclusive meu, está aí associada a essa disfunção momentânea no uso dessa caneta. Por que momentânea? Porque a partir do momento que você começar a comer várias vezes ao dia alimentos que são saudáveis, alimentos que vão te nutrir, essa tontura ela vai diminuir, porque o seu corpo não vai sofrer um estresse na falta da sua glicose. A mesma coisa, gente, é para quem tem uma diabetes não controlada. Muitas vezes ele tem tontura, né? Ele tem aumento de pressão, ele tem formigamento, ele tem uma isquemia. Isso está relacionado com a glicemia também, porque o aumento da glicemia no sangue faz com que o sangue fique denso e o nosso corpo tenha uma resposta negativa em relação à circulação, ao bombeamento do seu coração, né? As funções hepáticas, todas as funções, aliás, todas as funções estão comprometidas. Gente, então isso é muito importante vocês gravarem aqui. Você está fazendo uso de qualquer caneta que seja, inclusive a nova que está chegando logo no Brasil, que é a Ritatrutida, né, a Godzilla, essa caneta aqui que vai fazer muito sucesso aí na vida de quem tem uma obesidade que não está conseguindo, né, controlar. Quem não sabe disso vai ficar sabendo por aqui. O Ritatrutida, ele vai agir aí também como um análogo, né, das células pancreáticas, produzindo aí glucagon para ajudar a melhorar a resposta à obesidade. E o Ritatrutida vão ser um trio aí maravilhoso para ajudar a controlar o açúcar no sangue, melhorando a quebra de ácidos graxos, transformando aminoácidos em glicose, fornecendo energia para esse corpo e equilibrando uma hipoglicemia, equilibrando uma hiperglicemia. Ele faz o inverso da insulina, mas ele traz para você um benefício muito grande no metabolismo. Então, gente, para quem não tem conhecimento dos medicamentos e está passando por esses problemas, como estou falando aqui para vocês, as medicações elas têm um princípio único, é reduzir as comorbidades, né? A ciência em cima desse medicamento, né, foi voltada para isso, reduzir a obesidade, reduzir comorbidades. E isso você só tem a ganhar. Porque além do Ritatrutida fazer o trio, né, que é GLP-1, GIP e o glucagon, ele vai ajudar você a controlar com mais eficácia essa perda de peso e esse metabolismo vai ter uma melhor conversão na sua inflexibilidade, ali onde o fígado já não tem uma boa resposta, onde o pâncreas já não está produzindo uma boa resposta, onde você tem um descontrole na glicose, como está sentindo agora essa labirintite atacando você, e onde tudo isso afeta o indivíduo que não tem essas informações, no que consome.
Então, se você tem só consumido massa, açúcar, né, sorvete, bolo, coisas com sabor, porque a medicação ela tem esse efeito, né, de não ter tanta fissura para os alimentos que são mais saudáveis, né, como uma boa salada, uma carne magra, um arroz com feijão, aí o indivíduo acaba indo um pouco, por menos que ele coma, ele vai para um lado mais saboroso. Então, se você tem essas disfunções, você está passando por esse momento na sua vida com essa tontura que está aparecendo, você levanta da cama, você fica tonto, você vai vestir uma roupa, você fica tonto, pode sim estar havendo uma ingestão de alimentos ruins nesse período. Então, segue a dica aqui da doutora Cida, para quem está usando o Wegovy, o Ozempic, Mounjaro, e quem no futuro vai usar aí o Godzilla, né, a ritatrutida, também tem que prestar atenção nisso. Nosso sistema nervoso, ele vai mandar informação para o nosso corpo. E se essa glicose estiver baixa demais, ele vai ter uma resposta negativa e vai ter um descontrole aí nesse labirinto, causando essa tontura momentânea. E às vezes fica o dia todo meio que enjoado, sabe? Essa resposta está também nessa questão dos alimentos. E se você não está sentindo isso, mas está sentindo dor de cabeça, está sentindo formigamento, frio nas pontas dos dedos, também está relacionado a isso, tá? Então você tem que cuidar dessa alimentação como se fosse primordial para salvar a sua vida nesse momento desse tratamento. E para quem ainda tem dúvida que parando essas canetas vão ter esse emagrecimento duradouro, não vão ter, tá? Se liga nisso, porque a caneta pode servir como manutenção, mas ela não é momento, ela é um tratamento e existe controle, existe adequação e não existe ex-obeso, ex-diabético, não existe, gente. Então, infelizmente, nós vamos ter que aderir a um meio financeiro para adequar a esse comportamento com a alimentação e inverter esse corpo o máximo que a gente puder aí da flexibilidade metabólica e fazer um manejo um pouco mais longo e espaçado com os análogos para a gente ter uma resposta melhor. Principalmente mulheres que estão na menopausa, que estão envelhecendo, é muito mais difícil para reverter tudo isso. Então, hoje eu quero deixar aqui para você que tem essa dúvida sobre essa labirintite que você está sentindo, que está voltando, aí você voltou para o seu medicamento. Normalmente a gente não aconselha fazer automedicação, mas se você já toma algum medicamento que você fazia uso e está sentindo isso, concilie a sua alimentação com essa medicação que você já usava e concilie alimentos em curto prazo de tempo, quantidade pequena, mas alimentos que são mais com fibras, menos açucarados. Um caso que eu tive de uma paciente em Portugal, ela teve um colapso de labirintite e não sabia o que era. Ela desceu a caneta que ela estava usando 5 miligramas, sendo que a gente tem uma boa resposta acima de 2,5. E ela estava fazendo muito consumo de quê? De frutas adocicadas, uva, melancia, manga. Eu pedi para ela diminuir essas frutas, no período da noite, inclusive, porque no outro dia ela não tinha ânimo para levantar, com essa tontura, esse mal-estar, essa indigestão, que associa todo esse complexo, tá, gente? Ânsia de vômito, é tontura, é indigestão, não vai funcionar bem. Então, fica ligado no que você está consumindo aí com seu maravilhoso Mounjaro, que é uma ciência em medicamento para salvar vidas e não para emagrecer por fase. Quem faz uso disso sabe, né, dessa medicação sabe o que eu tô falando. Ela não é uma medicação de fase, ela é uma medicação que veio para controlar as doenças que a gente não consegue controlar mais fazendo dieta e nem exercício. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês compartilhem. Hoje eu quero agradecer todo mundo que fala comigo, que agradece as informações. Eu sou um peixe pequeno, mas eu quero trazer para vocês o meu conhecimento de cada dia. E andei meio sumida aí do canal por alguns momentos, porque realmente a gente está tendo alguns problemas pessoais de família, que não vem ao caso agora, mas não desistem de saber mais sobre o emagrecimento e a inversão da flexibilidade aí metabólica no seu organismo e o controle das suas comorbidades associadas a essa flexibilidade que a gente tanto repete e que as pessoas às vezes não entendem. Mas a inversão é difícil sozinho, por isso que entra a medicação, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.